2. Aleluia, glória a Deus. Deus tem uma bênção para você nesta noite, para a sua casa, para a sua família. Amém? Você crê nisso? Deus tem uma bênção para você. Deus quer te abençoar muito. Amém, querido? Você crê nisso? Josué, capítulo 2, tem uma história muito jóia aí, que fala sobre a salvação na família. Aleluia. Acharam aí? Quem achou, diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. De Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Versículo 5. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém os fizera subir ao eirado, e escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem do eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao val do Jordão, e havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíis do Egito, e também o que fizeste aos reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, o qual destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservarás a vida de meu pai e da minha mãe, como também dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então me disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Versículo 15. Ela então fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vós não encontrem os perseguidores. Escondei lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fez jurar, servindo a nós a terra, não atares este cordão de fio de escarlata, a janela, para onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, teu irmão, teus irmãos, e toda a tua família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém dele puser mão. Versículo 20. Também se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuravam por todo o caminho, porém não acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo o que lhe acontecera, e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e
todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Senhor, é a tua palavra. Nós te pedimos, ó Pai, continue a falar conosco nesta noite. O Senhor já ministrou através das canções, através dos louvores. Agora, ó Pai, por misericórdia, eu te peço que usa, ó Pai, nesta noite, como um canal, como um profeta do Senhor para cada vida. Nós repreendemos, ó Pai, todo o ataque do inferno nas mentes, nos corações, trazendo, ó Pai, distrações, trazendo preocupações. Meu Deus, leva as mentes cativas agora ao Senhor, ó Deus. Repreendemos todo espírito de andarilho, todo espírito de confusão mental. Meu Deus, que toda a atenção agora seja na tua palavra. E continue falando conosco, eu te peço por misericórdia. Amém. Queridos, eu sei que muitos já conhecem essa história, a história de Josué, antes dele entrar ali em Jericó, antes do povo de Israel possuir ali a terra de Jericó. Josué, então, ele manda ali, conforme está falando o texto, ele manda 2 espias, antes deles invadirem a terra, ele manda 2 espias, ele entendia muito bem disso, ele mesmo tinha sido um dos espias, quando Moisés enviou os 10 espias à terra de Canaã. Josué e Caleb foram desses 2 espias que foram lá, então ele entendia muito bem dessa estratégia de guerra. E assim ele fez também, antes de invadir Jericó, antes de entrar em Jericó, ele envia 2 espias para ir lá espiar a terra. A missão era ultra secreta, ninguém podia saber daquela missão, aquele povo não podia saber daquela missão, era extremamente secreta aquela missão, tá? Josué não queria um relatório desfavorável, não queria enviar mais pessoas para que pessoas chegassem ali, vissem a terra de Jericó e trouxessem um relatório negativo. Olha, a cidade é muito fortificada, olha, não tem como nós entrarmos na cidade. Então Josué, se precavendo disso, ele envia somente 2 espiões ali naquela terra, e esses espiões voltam com um relatório favorável. Olha, o Senhor entregou essa terra em nossas mãos. E os espiões, quando chegaram ali em Jericó, diz aí a palavra de Deus, que eles chegam à casa da prostituta Raabe, tá? Uma mulher que vivia ali nos muros da cidade, e essa mulher acolhe os espiões ali que Josué tinha enviado ali. E o rei de Jericó, de alguma maneira, ele fica sabendo dessa missão ultra secreta. Alguém denunciou, alguém falou para o rei de Jericó sobre esses espias que tinham entrado ali na casa de Raabe. E o rei então fica sabendo aí e envia uma mensagem para Raabe. É sobre isso que eu queria estar pregando nessa noite. Então, algumas coisas muito bacanas aqui para a gente aprender nessa história de Raabe. E o primeiro ponto aqui que eu quero falar com vocês é sobre a decisão arriscada de Raabe. O primeiro tópico, então, é a decisão arriscada de Raabe. Olha aí o versículo 4 ao versículo 6, eu sei que nós já lemos, só para fixar bastante na nossa cabeça. Olha o que Raabe fez. A mulher, porém, havia tomado e escondido os espias, 2 homens, e disse, quando os soldados chegaram lá, ela falou, é verdade, 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia onde era. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Quer dizer, ela está mentindo ali para aqueles soldados. Ela está falando, não sei para onde eles foram. Ide depressa, porque vocês vão alcançar ele. Ela, porém, os fizeram subir. Os espias estavam subindo ali na parte de cima da casa. Ela escondeu eles ali entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Olha a decisão arriscada dessa mulher, dessa prostituta. Ela arriscou a própria vida. Se ela fosse descoberta ali, se aqueles soldados falavam, deixa eu dar uma verificada na sua casa, porque não era Papa Mike, né? Se fosse, não é verdade, ia investigar cada canto ali. Mas eles não entraram ali, né? Acreditaram na palavra daquela mulher, mas se entra e descobre aqueles espias ali, ela poderia ser presa, ela poderia ser morta, toda a sua casa, toda a sua família estaria em risco. Ela toma uma
uma decisão muito arriscada de esconder os espias. Ela desafia a ordem do chefe, do rei, do senhor dela. Ela desafiou, porque os soldados foram lá em nome do rei. O rei ficou sabendo daquele negócio. O rei era o senhor ali de Jericó, ele que mandava ali em Jericó. Então o rei mandou os soldados ali, então os soldados estavam ali em nome do rei. Ela desafia a ordem do rei e mente ali para os soldados uma decisão muito arriscada. Por quê? Porque a fidelidade de Raabe já estava em outra direção. Os olhos de Raabe já não estavam mais com o rei de Jericó. A decisão, o coração de Raabe já não estava mais inclinado a Jericó, as ordens de Jericó, as coisas que haviam em Jericó. A ordem do rei já não surtiu tão efeito, porque o coração dela já estava inclinado ao povo de Israel, ao Deus de Israel. Raabe, embora a casa dela ali estava em cima do muro, mas ela saiu de cima do muro. Ela escolheu o povo de Deus. Ela escolheu acreditar nos espias. Ela escolheu acolher os espias. Ela escolheu o Deus de Israel. Ela escolheu acreditar na promessa que Deus tinha para o povo de Israel, que aquela terra onde ela habitava, juntamente com toda a sua família, aquela terra Deus tinha dado para Israel. Foi uma decisão arriscada, mas ela já estava com o coração inclinado para o Deus de Israel. Ela já tinha ouvido falar desse Deus, ela já sabia muitas coisas desse Deus. Ela rompe com o seu passado. Às vezes, nós precisamos romper com o nosso passado. Às vezes a gente tem que sair de cima do muro. Muitas pessoas estão em cima do muro. A quem eu adoro? Eu adoro o Deus de Israel ou eu adoro os outros deuses? Eu vou para a igreja ou eu fico no mundo? Olha, eu faço isso ou não faço? Nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Nós temos que dizer igual a Raabe. Raabe ali era uma mulher que ela era discriminada, ela era uma prostituta, era uma mulher que era abusada, que era usada, uma mulher que não tinha valor. E ela viu ali a oportunidade, querido, de salvar a vida dela, de salvar a casa dela, de mudar a história dela, de mudar a história da família dela. Ela já tinha ouvido falar o que Deus estava fazendo com o povo de Israel. Ela já acreditava no poderoso Deus de Israel. E ela viu ali a oportunidade de mudar de vida. Ela viu ali a oportunidade de salvar toda a sua casa, toda a sua família. Ela não ficou em dúvida. Ela não ficou em cima do muro. Ela rompeu o passado. Para você salvar a sua vida, para você mudar a sua vida, para Deus escrever uma nova história na sua vida, na vida da sua família, a primeira coisa que você tem que fazer é romper com o passado. É largar o passado. É parar de ficar em cima do muro. Será? Esse ano, esse mês, esse semestre, aí fica um pouco da igreja, fica cocheando entre dois pensamentos. Por isso que muitas vezes o milagre não acontece na sua vida. Por isso que muitas vezes você não rompe, você não vence. Porque ainda você está cocheando entre dois pensamentos, você ainda está em cima do muro. Vem um mês na igreja, adora o Senhor, está aqui firme e está pegando com o Senhor, e no outro mês você já abandona e vai para as baladas, vai fazer as suas loucuras, e no outro mês você volta de novo e vive essa inconstância. Raabe ali, ela não continuou, ela não pestanejou, ela falou: agora é a minha hora, é a minha chance, é a minha oportunidade de mudar a minha história, de mudar a minha vida. Tomou uma decisão arriscada ali, tomou, mas foi para o bem dela e o bem da família dela. E a segunda coisa que me chama a atenção nessa história aqui, é o segundo tópico aqui, é a fé dessa mulher. A fé de Raabe. Do versículo 11 ao versículo 8 ao versículo 11, olha só, essa mulher Raabe, antes que os espias se deitassem, ela foi ali ter com eles. E ela fala com eles: olha, eu pensei que Deus deu essa terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós, sobre o povo ali de Jericó, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque nós temos ouvido que
Deus, o que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando vocês saíram do Egito, e que fizeste dos reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Olha a fé dessa mulher. Ela ouviu falar o que Deus estava fazendo no meio do povo de Israel. Ela ouviu falar, não só ela, mas toda Jericó, todo aquele povo ali. Eles ouviram falar que Deus abriu o Mar Vermelho, é o Deus do impossível. Eles ouviram falar que Deus destruiu os dois reis, Seom e Og, que eram reis fortíssimos, e eles se juntaram para vencer a Israel, mas não conseguiram vencer. Eles venceram, Israel venceu, e por causa disso o coração daquele povo de Jericó desmaiou, eles não tinham mais força. Ela falou: eu pensei. Eu sei que o Deus que vocês servem é o Deus verdadeiro. Eu sei que o Deus que vocês servem é o Deus de milagre. Eu sei que o Deus que vocês estão servindo é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus todo-poderoso. Eu sei que o Deus que vocês servem é o Deus verdadeiro. Olha a fé dessa mulher. Ela abriu seu coração ali. Ela entendeu, querido, que só havia salvação através desse Deus de Israel. Só de ouvir falar. Ela não viu os milagres. Ela não participou da abertura do Mar Vermelho. Ela não viu ali as guerras. Mas só de ouvir falar, ela acreditou: esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus verdadeiro, é o Deus dos céus, é o Deus da terra. Ela entendeu que só havia um único Deus verdadeiro. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Jesus fala o seguinte: felizes aqueles que não viram, mas que creram. Não viram os milagres, mas creram. Só de ouvir, eles creram. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus poderoso. Raabe, ela creu, ela teve fé nesse Deus. Ela não viu os milagres, mas acreditou. Acreditou que Deus está curando. Acreditou que Deus está restaurando pessoas das drogas, está tirando pessoas das drogas. Acreditou que Deus está restaurando lares, está restaurando famílias, casamentos que estavam destruídos, casamentos que estavam com decreto de morte, com decreto de falência. E quando conheceram a Deus, casamentos foram restaurados, famílias foram restauradas, pessoas que tinham já um atestado de morte, com câncer, com uma doença grávida, e quando começaram a adorar a Deus, conhecer a Deus, Deus curou, e hoje essas pessoas estão vivendo para a glória do Senhor. Ela acreditou no Deus que cura, no Deus que salva, no Deus que liberta. Ela não viu, ela ouviu falar, mas ela acreditou nesse Deus poderoso. Pode aplaudir o Senhor. Todo o povo temeu. O que fez o povo temer fez Raabe crer. Olha que interessante. Todo o povo ali, quando ouviu essa história, eles temeram. Desmaiou o coração, ficaram desanimados. Mas o que fez o povo temer despertou a fé de Raabe. Ela falou: opa, peraí, existe um Deus poderoso que pode restaurar minha casa, que pode restaurar minha vida. Existe um Deus poderoso que pode me curar, que pode me libertar, que pode mudar a minha história. Existe um Deus poderoso que está agindo neste planeta Terra, e Ele pode agir na minha vida também. Existe um Deus poderoso. O que fez o povo temer fez Israel ter ainda mais fé, ainda mais crer no Senhor. E por causa dessa atitude de Raabe, o único nome de mulher que aparece lá na galeria dos heróis, lá do Heróis da Fé, lá em Hebreus 11:31, é de Raabe. Fala: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, ela não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Deposite sua fé no Deus do impossível. Raabe ali ouviu muitas histórias no Deus do impossível. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas histórias também. O que Deus fez, como Ele restaurou, como Ele curou, como Ele libertou, como Ele transformou. Talvez você não viu muita coisa, mas você já ouviu falar desse Deus. E aqui, se nós abrimos aqui para muitas pessoas testemunhar, você vai ver que existem pessoas aqui que são verdadeiros milagres do Senhor. Semana passada nós tivemos um culto do Ministério Vida e Paz, e nós vimos aqui quantos milagres o Senhor fez na vida desses homens e mulheres. Deus libertou das drogas, Deus libertou dos vícios,
Deus restaurou a família, Deus restaurou o casamento, Deus deu uma nova, mudou a história. São os milagres do Senhor. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é eternamente. Deus ainda continua a salvar. Deus ainda continua a ser poderoso, continua sendo Deus do impossível. O que você acha que é impossível para os homens, mas é possível para Deus. A sua história não acabou, querido. A história da sua família, a história da sua vida, a história da sua casa não acabou. Existe um Deus do impossível, que Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer fazer parte da sua história. Ele vai transformar, Ele vai trazer salvação, Ele vai trazer cura, Ele vai trazer provisão, Ele vai mudar toda a sua história. Existe um Deus do impossível e Ele quer fazer milagre na sua vida. Aleluia! Ela ouviu e acreditou, ela creu no Senhor Jesus Cristo. E a terceira coisa, querido, que me chama a atenção nessa história é que Raabe, ela intercedeu pela sua família. O versículo 12 ao versículo 14 fala aí dessa intercessão de Raabe. Versículo 12 ela fala, está falando para os espias: ora, pois, jura, vos peço pelo Senhor que assim como eu usei de misericórdia com vocês, também use de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que vai conservar a vida do meu pai, da minha mãe e também dos meus irmãos, das minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida vai responder pela sua, se não denunciares esta missão. E será pois que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Outra coisa que me chama a atenção: a intercessão dessa mulher, a intercessão da prostituta Raabe pela sua casa, pela sua família. Ela não foi egoísta, ela não quis salvar somente ela, não. Ela falou: não, tem mais pessoas. Usa de misericórdia também para com a minha família. Usa de misericórdia para o meu pai. Usa de misericórdia para a minha mãe. Eu tenho irmãos, eu tenho irmãs. Usa de misericórdia com a minha família. Ela não quis somente a salvação para ela, não. Talvez ela morasse sozinha, ela era uma prostituta. Talvez não sei nem se o pai falava com ela, a Bíblia não fala sobre isso. Mas talvez ela era a vergonha da família. Talvez nas festas ela não era nem convidada, porque ela era uma prostituta, era a vergonha da família. Talvez vivia isolada, talvez há meses, há anos que o pai não falava com ela, que a mãe não falava com ela, que os irmãos não falavam com ela. Mas no momento da salvação ali, ela não é egoísta, ela lembra dos pais, fala: não sou só eu que precisa ser salva, não. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uns irmãos. Usa de misericórdia também com meu pai, com a minha mãe, com a minha mãe. Ela sabia que aquela geração ali estava perdida. Ela sabia que aquele povo de Jericó ia perecer, e iriam todos morrer. Porque era um povo que não queria Deus, era um povo que adorava outros deuses, era um povo que se inclinava para o mal. Eles não queriam Deus, era uma geração perdida. Era uma geração que estava fadada a morrer na perdição. E ela sabia disso, então ela usa como intercessora, ela é usada como intercessora para clamar a Deus pela vida dos seus irmãos, para clamar a Deus pela vida da sua família. Querido, como nós aprendemos com essa mulher? Embora fosse talvez discriminada pela família, mas mesmo assim, ela clamou pela família. Nós precisamos clamar pela nossa família, nós precisamos clamar pelos nossos pais que ainda não são salvos, pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes que ainda não são salvos. É promessa de Deus a salvação para as nossas famílias. Está escrito na palavra do Senhor: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem crê nessa promessa? Você crê nessa? Então ore e clame a Deus pela sua família. É promessa de Deus de salvação da sua pai, da sua mãe, dos seus irmãos. É promessa de Deus, mas tem que interceder. Raabe intercedeu. Nós temos que interceder, nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que pegar as fotos e colocar as fotos aqui no altar, nós temos que vir nos
Deus para a sua casa. Amém ou amém, querido? Tem promessa. A palavra de Deus não mente. Está falando, se você crer no Senhor, vai ser salvo tu e a tua casa, toda a sua família. É acreditar nessas promessas do Senhor. Não desista de clamar pela sua família. Porque tem pessoas que estão falando, desistiram de clamar, porque falaram, eu já estou clamando há tanto tempo, eu não vejo transformação. Eu já estou há tanto tempo na igreja, e meu marido não se converte, os meus filhos não se convertem, as coisas continuam ruins. Eu parei de clamar, eu parei de interceder, querido, querida, não desista de orar a Deus, de clamar a Deus pela sua família, pela sua casa, em qualquer momento, em qualquer hora, queridas, as muralhas vão cair, em qualquer momento, no tempo de Deus, na hora de Deus, as muralhas vão vir por terra, e você, e a sua casa, e a sua família, todos eles vão servir ao Senhor, vão adorar a Deus, os seus filhos vão estar aqui na igreja adorando a Deus, o seu marido vai estar aqui na igreja adorando a Deus, os seus avós, os seus tios, todos os seus parentes estarão servindo ao Senhor. Amém, amém, querido? Tem que crer, tem que continuar clamando, tem que continuar orando, tem que continuar intercedendo, tem que continuar brigando com o Senhor e continuar acreditando nas promessas do Senhor. Não desista de clamar. Foi a terceira coisa que me chamou a atenção, é a quarta coisa, o quarto tópico que me chamou a atenção foi as condições que foi dada para que a família de Raabe fosse salva. Versículo 17: disseram os homens, espias, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós a terra, não atares este cordão de fio escarlata, a janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, teus irmãos e toda a sua família da casa de teu pai. As condições. Teve umas condições ali. Ela clamou, ela intercedeu, mas os espias colocaram umas condições. Falaram, olha, o fio escalado, o fio vermelho tem que estar aí na janela da sua casa. Querido, esse fio vermelho, esse cordão vermelho, aponta para o dia que nós seríamos resgatados pelo sangue de Jesus. Esse fio vermelho, esse cordão vermelho que Raabe colocou ali para a salvação dela, para a salvação de toda a família dela, de toda a casa dela, aquilo dali representava já apontava para o dia que seríamos resgatados pelo sangue de Jesus. A nossa família precisa estar coberta pelo sangue de Jesus para ser salva. A condição que foi dada para Raabe, agora continue na casa. Você e a sua família tem que estar todos dentro da casa. Esse fio escalado, esse cordão vermelho tem que estar pendurado aí na janela da sua casa, para que você e toda a sua família ela esteja coberta e ela venha a ser salva. Imagine Raabe ali tentando falar com seus pais. Imagine Raabe pregando para a sua família. Conforme eu te falei, eu não sei nem se o pai, se a mãe falava, tinha vergonha dela. Imagina ela ali falando, olha, venham aqui para casa, vocês precisam vir aqui para casa, porque aqui em casa vocês vão estar protegidos, porque Deus vai vir sobre o Jericó, juntamente com o seu povo, Deus vai destruir essa terra, Deus vai matar todos, então aqueles que estiverem dentro da minha casa, né, eles vão ser salvos. Imagina ela falando ali. Querido, a gente prega, a gente fala, mas quem convence é o Espírito Santo. Nós não convencemos ninguém, nós somos apenas instrumentos importantes na evangelização da nossa família. Não pare de falar, não pare de chamar a sua família para vir para a casa de Deus, para estar coberto debaixo do sangue de Jesus Cristo, porque quando nós estamos cobertos debaixo do sangue de Jesus, tem salvação, tem proteção, tem guarda para a gente. Nós somos apenas canal, mas agora a gente tem que falar. Raabe teve que falar. Raabe teve ali talvez que pedir perdão para o pai, perdão pela mãe, com a mãe, teve que conectar a família de novo, tiveram que fazer essa conexão, talvez estavam separados há muito tempo, mas ela se conectou com um fim,
contigo, você não fala há muito tempo. Para quê? Para você falar de salvação, para você falar de Jesus, para você falar de Deus para a sua família, querido. Tem que conectar de novo, tem que pedir perdão, tem que falar de Jesus para eles. Nós somos apenas canais. Quem convence é o Espírito Santo, mas nós temos que falar alguma coisa, nós temos que abrir a nossa boca. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 fala o seguinte: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha que forte esse negócio. Se você não prega para a sua família, se você não fala de Jesus, se você não ajuda a sua família, se você não cuida dos seus parentes, em especial aqueles que são da sua casa, você negou a fé e você é pior do que um mundano. Eu não vou pregar para minha família, não vou falar, não vou abrir um GC, não vou abrir uma célula para falar de Jesus para minha família. Você é pior do que os distantes, porque você não cuida dos seus. Nós precisamos falar para a nossa família que existe um Jesus que salva, que existe um Jesus que cura, que existe um Jesus que liberta, que existe um Jesus que transforma, que existe um Jesus todo-poderoso que quer salvar, que quer tirar ele daquela situação, um Jesus que restaura casamento, um Jesus que cura de qualquer doença. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar, cuidar dos nossos, queridos. Se nós não fizermos isso, diz a palavra de Deus, nós somos pior do que tudo. No dia do ataque, a família deveria estar na casa. No grande dia, no terrível dia do Senhor, a família tem que estar na casa, coberta debaixo do sangue de Jesus. No dia do ataque em Jericó, a família de Raabe tinha que estar na casa. O que ia identificar aquela casa era aquele cordão vermelho que representava o sangue de Jesus. E todos que estiverem na casa, e a casa que aquele cordão vermelho, todos eles seriam salvos. No dia da destruição, no dia do ataque, quem estivesse na casa iria ser salvo. Os que estivessem fora da casa seriam responsáveis pela sua própria morte. Enquanto você estiver na casa de Deus, enquanto você estiver servindo ao Senhor, você está coberto pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você sair da casa, naquele grande e terrível dia, não há salvação para você, não pode haver salvação para a sua família, para a sua casa. Mas se você estiver na presença do Senhor, tem salvação para você, tem salvação para a sua casa, tem salvação para a sua família. O sangue de Jesus nos garante a salvação. Estar na casa, querido, significa estar em Deus. Eu preciso estar em Deus. Se eu quero ser salvo, se eu quero salvar a minha família, eu preciso estar em Deus. Eu não posso sair da presença de Deus, eu não posso sair da casa, porque o grande, temível e terrível dia do Senhor está chegando. E se eu estiver fora da casa, eu vou morrer sem estar na casa de Deus, sem a presença de Deus. Eu preciso estar na casa de Deus, na presença de Deus. Salmo 16, versículo 1 fala o seguinte: protege-nos, ó Deus, pois em ti me refugio. 1 João capítulo 5, 18 fala: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está em pecado. Aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de Deus o protege, o maligno não o toca, não o atinge. Nós precisamos estar na casa. Na casa nós estamos protegidos. Quando nós estamos em Deus, diz a palavra de Deus que o maligno não atinge, não toca. Quando estamos na casa, a salvação, a proteção, a alimentação, a prosperidade, a cura, a paz, a segurança. Quando estamos em Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente em todas as horas. Quando estamos na casa, quando estamos protegidos na casa, 10 cairão ao meu lado, 10 mil à minha esquerda, mas nós não seremos atingidos. Quando nós estamos na casa do Senhor,
Quando estamos na presença do Senhor, tudo muda. E a última coisa que me chama a atenção em Raabe é a consequência da atitude da fé dessa mulher. Versículo 22 fala o seguinte: foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e contaram tudo que lhe acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Quais foram as consequências de Raabe? Dela não ter ficado em cima do muro, dela ter decidido servir a Deus, acreditar, ter fé em Deus, esconder os espias, dela falar da salvação para a sua família, dela acreditar nas promessas de Deus, acreditar nos espias, acreditar naqueles homens ali. Qual foi a consequência? Ela salvou toda a sua casa. A consequência foi a salvação de toda a sua família. Toda aquela geração foi destruída, menos a geração de Raabe. Por causa da fé dessa mulher, por causa da ousadia dessa mulher, por causa da atitude dessa mulher, uma prostituta que ninguém dava valor, que muitas pessoas nem conversavam, nem falavam com ela, mas por causa dessa atitude dela, toda aquela geração foi destruída, foi morta, menos Raabe e toda a sua família, por causa da atitude de fé dela. Isso me chama a atenção, querido. Ela é a única mulher que está lá na galeria dos heróis da fé. Entre seus descendentes estão lá rei Davi, está lá o próprio Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 1, versículo 5. Raabe aparece lá na descendência de Davi, na descendência de Jesus. A consequência das atitudes dessa mulher, querido, salvou não só ela, não mudou somente a história dela, mas de toda a sua casa, de toda a sua família. O que nós aprendemos, querido? Nós precisamos romper. Não temos como mais ficar cocheando entre 2 pensamentos. Temos que romper com o passado, assim como Raabe fez. Você sabe que Deus é o Deus verdadeiro, Ele é o Senhor, é o Deus que cura, Ele é o Deus que transforma, é o Deus todo-poderoso. É acreditar, é confiar nele e sair de cima do muro. É servir ao Senhor com toda a fidelidade, com toda a integridade. Crer em Deus, nesse Deus poderoso. Interceder pela nossa casa, pela nossa família, que Deus não quer salvar só você, não. Deus quer salvar o seu pai. Deus quer salvar a sua mãe. Deus quer salvar os seus filhos. Deus quer salvar todos os seus parentes. A salvação não é só para você. Deus salvou você para salvar os seus parentes. Deus salvou você para salvar a sua família. Deus tem uma obra poderosa, grande para fazer no meio da sua casa. Você não pode parar de interceder pela sua família. Você não pode parar de orar pela sua casa. Você não pode parar de rogar a Deus pela salvação. Obedecer a Deus, querido, e levar a salvação para a sua casa. Você verá a sua vida e você vai ver toda a sua descendência ser transformada. Glória a Deus. Mudou tudo na vida de ela. Era uma prostituta, ninguém dava nada por ela, ela era discriminada, mas a partir do momento que ela encontrou Deus, Deus mudou a história dela. Mudou a história da família dela, da casa dela, mudou tudo. Deus quer mudar tudo na sua vida também. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Deus quer mudar tudo na sua vida. Glória a Deus. Deus quer mudar você. Deus quer salvar você. Deus quer salvar a sua casa, a sua família. Deus tem salvação para nós. Deus tem bênçãos para ser derramadas sobre a sua família. No mês de maio, todos os cultos nós estaremos aqui pregando sobre família, sobre as bênçãos que Deus tem para a sua família. Você tem que tomar atitude. Assim como Raabe tomou a atitude.
atitude de Raab me trouxe salvação para toda a casa. A atitude que você tomar nessa noite vai trazer salvação não só para você, vai trazer salvação e transformação para toda a sua vida. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Meu Deus, tem tantas pessoas, ó Pai, aqui nesta noite, que ainda não tem, ó Pai, a totalidade dos seus familiares salvos. Tantas pessoas, ó Pai, aqui nesta noite, que tem rogado ao Senhor pela salvação do marido, tem orado pela salvação da esposa, dos filhos. Tem filhos aqui, ó Pai, nesta noite, intercedendo pela vida dos pais, dos irmãos, assim como a prostituta Raab fez. Intercedeu pela vida do pai, pela vida dos irmãos. E através da fé de Raab, o Senhor salvou toda aquela casa, mudou a história de Raab. Nós te pedimos, ó Pai, nesta noite, muda a história, Senhor. Muda a história desta casa, deste lar, muda a história deste homem, muda a história desta mulher. Salva, liberta, cura, restaura, renova, faz o teu milagre, Senhor, na vida dele, na vida dela, desse jovem, desse adolescente. Meu Deus, entra com providência, Senhor, na família, Senhor, deste homem, desta mulher que tem clamado no Senhor, pela salvação. Entra e muda a história, Senhor, desta família. Salva o marido, salva a esposa, salva os filhos, Senhor. Nós acreditamos no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Meu Pai, ouve a intercessão do seu filho agora na sua vida, assim como o Senhor ouviu a intercessão de Raab, Senhor. Ouve a intercessão, a oração, o clamor, ó Pai, desta mulher agora, deste homem, deste filho agora, Senhor. Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus poderoso. Faz o teu milagre, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Novas realizações, esperança.